A proposta de continuidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, segue sem votação no Congresso Nacional. A proposta da emenda à Constituição, relatada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, torna o fundo permanente. Pela legislação em vigor, o Fundeb, instituído em 2006, pelo prazo de 14 anos, se extingue no dia 31 de dezembro deste ano. Mas o que é e para que serve o Fundeb? De uma forma resumida, o Fundeb é a garantia de investimentos para atender um universo de aproximadamente 40 milhões de estudantes matriculados nas diversas etapas, em modalidades de ensino de creche até o ensino médio. De uma forma mais profunda, ele é um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e um do Distrito Federal, que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação básica. Dessa maneira, consegue-se valorizar o trabalho do professor e melhorar a educação através de investimentos em creches, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, até educação de jovens e adultos, o EJA. Cada estado destina 20% da arrecadação de impostos para o fundo e faz a distribuição de recursos de acordo com o número de estudantes que estão matriculados em sua rede de educação básica, levando em consideração o censo escolar do ano anterior. A União participa com 10% e complementa os recursos do Fundeb. Para entender a importância da aprovação desta PEC 15 agora, em 2019, nos quase 250 bilhões aplicados nas escolas públicas do país, 65% saíram do Fundeb. E desse montante, a legislação vigente determina que pelo menos 60% dos recursos totais do Fundeb devem ser destinados anualmente à remuneração do magistério, o que inclui os professores que estão em sala de aula e os profissionais que exercem funções de suporte, como diretores, coordenadores, supervisores pedagógicos, etc. Os outros 40% devem ser aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento da educação. O rol de possibilidades abrange desde despesas com equipamentos e instalações até o aperfeiçoamento de profissionais, passando ainda pela compra de material didático, transporte e merenda escolar, entre outros serviços considerados essenciais à rede de ensino. Bom, agora que já sabemos do que se trata, fica fácil perceber a importância do Fundeb, que, diga-se de passagem, é uma das poucas políticas públicas que resistiu a Temer e Bolsonaro, algo raríssimo no Brasil. O fundo reduziu drasticamente a diferença entre as escolas de municípios de baixa e alta arrecadação. Isso fez com que populações mais pobres tivessem acesso à educação, mesmo residindo em municípios sem orçamento para a construção de escolas e contratação de professores. Dessa maneira, podemos dizer que o Fundeb se coloca como um grande e necessário instrumento na redução da desigualdade, diminuição da evasão escolar, trabalho e desnutrição infantil e contribui também para a queda de jovens na criminalidade. Ah, mas muitas escolas que não tem nem professor, muitas escolas... Sim. Se estava ruim com o Fundeb, imagina sem ele. E a gente pode melhorar muito esses investimentos em educação, sabia? Dentre os principais pontos da PEC 15, podemos citar o aumento da participação da União nos repasses. Na prática, a União passaria de 10% para 15% em 2021 e, de forma escalonada, chegaria a 20% em 2026. Um outro ponto interessante já dito e que deve ser frisado é que o Fundeb seria um fundo permanente, ou seja, sem data de validade. Isso é importante. Essas alterações vêm sendo discutidas com a sociedade e a gente de educação faz tempo. Porém, graças à intervenção do governo Bolsonaro, por meio do Ministério da Economia, aí do próprio Ministério da Educação, o debate ele não amadurece mais, uma vez que o presidente não admite uma ampliação significativa da participação da União no financiamento da educação básica. E o ministro da Educação que estava lá de educação não entendia patavinas, né? A atitude de Bolsonaro não nos surpreende, nem um pouco. Mais uma vez vemos esse presidente virando as costas para a educação. É importante ratificar que sem o Fundeb, muitas escolas fecharão suas portas, pois não terão condições financeiras de funcionar e colocarão milhões de crianças na margem de uma sociedade que não educa e entrega seu futuro para a criminalidade, o trabalho mal remunerado, quando não escravo, e sonhos serão enterrados. Tal fato reforça a atitude privatista do governo de Bolsonaro, que prefere fechar as escolas públicas, desmontando o Fundeb e incentivar o ensino privado com seus grandes conglomerados. Não podemos nem por um momento deixar de travar o debate da importância do Fundeb para o desenvolvimento nacional. O Brasil nunca será pleno em ciência, pesquisa, produção de tecnologia se, no lugar de garantir mais investimento, aprimoramento e abertura de novas escolas, retirarmos o investimento da educação.
É preciso muita atenção, pois o corte de verbas é feito todos os dias. Temos a emenda constitucional 95, o teto dos gastos. Não vamos nos esquecer dessa desgraça, ok? Atuando para desvalorização da educação. E não podemos permitir que o Fundeb sofra mais esse golpe, né? Que é um golpe no futuro do nosso país. Longe de ser o melhor dos mundos, a PEC 15 é um importante passo na garantia dos direitos do povo, principalmente os jovens de baixa renda, que residem em municípios de baixa arrecadação, que, por sua vez, não conseguem oferecer educação sem a ajuda do Fundeb. E diante da indefinição sobre a votação agravada pela instabilidade do comando do Ministério da Educação, nós devemos todos e todas fazer um apelo ao Congresso Nacional e aos parlamentares de todos os partidos. Precisamos de prioridade na tramitação dessa matéria, de grande interesse e importância para a educação e para o futuro do nosso país.